Vou esperar todo mundo entrar. E vou falar um pouquinho. Vou fazer uma live de perguntas e respostas. Tudo bem, Paula, Flávia? Tudo jóia? Então, vou falar um pouquinho sobre uma pergunta que me fizeram numa das últimas caixinhas e eu achei muito interessante da gente conversar, que é sobre o glúten. E se o paciente toma o probiótico com o glúten na dieta, se isso tem alguma influência, se isso interfere em alguma coisa ou não, se isso faz diferença ou não. Muito mais importante do que uma microbiota saudável não é a relação que você coloca de probióticos nela, é a relação do alimento que você consome. Então, para uma microbiota saudável, o mais importante não são as cepas. Tem um trabalho muito clássico entre tribos caçadores e coletoras que eles verificaram que tribos caçadoras e coletoras têm mais um tipo de bactéria. A gente sempre tem que ter a gente aprende muito isso, a gente tem uma definição muito clássica sobre Bacteroidetes e Firmicutes, que são dois tipos de bactérias intestinais. Então, sempre se diz que Bacteroidetes é melhor ter do que Firmicutes. Então, a proporção de Bacteroidetes e Firmicutes tem que ser maior para os Bacteroidetes. E esse trabalho foi um trabalho que visualizou que no intestino das tribos ainda que vivem ainda como caçadoras e coletoras, tribos africanas, o que a gente percebe? Que essas tribos têm no intestino uma maior parte de Firmicutes, que são teoricamente bactérias ruins. E, por exemplo, os italianos, porque isso foi um trabalho italiano, têm no seu intestino uma maior prevalência de Bacteroidetes. E os italianos comem bastante glúten, comem bastante massa, comem carboidratos refinados em geral. Então, o que significa isso? Que muito mais importante do que os probióticos ou as bactérias que você tem no intestino, muito mais importante do que isso é a alimentação que você tem. Por quê? Porque as bactérias, elas vão se proliferar ao passo que você vai ter uma ingesta de alimentos de comida processada, sem comida processada, sem comida industrializada, de comida de verdade, e isso vai fazer com que bactérias boas prevaleçam. E bactérias boas não necessariamente são as boas que a gente vê nos estudos, que a gente vê nos trabalhos. O que realmente importa é a comida de verdade, é evitar os alimentos que possam fazer com que proliferem bactérias ruins, bactérias fermentadoras, bactérias que podem trazer algum malefício a curto, médio e longo prazo. Por quê? Porque o glúten, além dele fazer com que bactérias ruins possam aumentar a sua quantidade no intestino, ele aumenta a permeabilidade do intestino, ou seja, ele faz com que o intestino vaze, com que fragmentos dessas bactérias possam atravessar a parede intestinal e exacerbar o sistema imunológico. Não só isso, mas fragmentos até de alimentos que não são digeridos podem atravessar a parede do intestino por esse vazamento dele e, consequentemente, fazer com que haja uma exacerbação do sistema imunológico. Então, não adianta usar probiótico se você continua comendo comida podre, comida que não é de verdade, comida com alimentos processados, comida com glúten, com muito açúcar, com os óleos vegetais e principalmente se você tem desbiose intestinal com a presença dos grãos. Tá bem? Então essa foi uma pergunta que me fizeram. Se quiserem deixar alguma pergunta, ainda não há perguntas. Tudo bem, pessoal? Muito obrigada pelo carinho, eu sempre recebo muitas perguntas, não só na caixinha, mas também nos directs. Então eu queria falar exatamente sobre isso, sobre esse aumento e essa prevalência que as pessoas têm, essa necessidade que as pessoas têm de usar probiótico. E o probiótico ele só deve ser utilizado em casos bem específicos. O probiótico, como diz a doutora Denise de Carvalho, ele é a cereja do bolo, e realmente ele é a cereja do bolo. O probiótico não deve ser utilizado pela grande maioria dos pacientes que utilizam. Então, depois que a gente tem, sim, uma limpeza da dieta, uma retirada dos alimentos processados, uma retirada dos alimentos industrializados, um tratamento em relação à suplementação, porque isso também influencia bastante a parte intestinal. Então, que você já está praticando atividade física, que você já modulou o seu sono, que você já controlou o seu estresse, que provavelmente você já diminuiu a quantidade de toxinas do seu ambiente, aí sim, se você tem realmente um coprológico que continue alterado,
você tem indicação talvez de usar alguma cepa que possa contribuir, ou que possa ser, vamos dizer assim, um fator adjuvante no seu tratamento especificamente para sua doença, porque hoje a gente já tem cepas para as mais variadas doenças de estudo, tá bem? Então essa foi a minha dica, um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima.